Sejam bem-vindos ao nosso devocional Fim de Tarde com Deus. Que Deus abençoe muito você que está aí do outro lado. Nós já estamos nos preparando, para o início da semana, mas finalizando essa semana, agradecendo a Deus. Em tudo dai graças e daqui a pouco nós vamos fazer este momento da oração, para que possamos agradecer e já apresentar o início desta semana para que Deus esteja na frente da sua jornada. Em tudo que você fizer, você tem a direção, você tem a força, capacidade, sabedoria para solucionar os seus problemas. Então, desde já, eu gostaria de deixar aqui os comentários abertos para você incluir o seu nome, o nome do seu familiar, uma área específica, algo que esteja acontecendo que você deseja escrever, desabafar, incluir na oração. Então, o comentário aí já está aberto, essa lupa, para você escrever, tá bom? Então já pode escrever, eu vou dar 30 segundos antes da gente entrar no tema do nosso devocional de hoje. Então vai escrevendo já agora, rapidinho, o seu nome, nome de um familiar, nome de um colega, de um amigo que está passando por um momento de crise, de pressão, que precisa desta cobertura espiritual de oração. Eu tenho certeza que os céus vão se abrir e essa oração vai dar forças para ele sair desse abismo que ele está enfrentando. Então coloca aí nos comentários, como muitas pessoas já estão escrevendo aí, os nomes, muitas pessoas já dando boa noite a você também, que já está escrevendo aí. Daqui a pouco, então, vamos falar com Deus. Essa semana nós estamos fazendo uma série, inclusive estamos finalizando o 12º capítulo aqui hoje, neste devocional Fim de Tarde com Deus. Nós iniciamos essa série desde o início da semana, falando sobre os 12 homens. Homens que andaram com Jesus. Os 12 discípulos. O que nós podemos aprender com os acertos deles, com os erros deles, para que possamos evitar os nossos erros, né? Então, nós fizemos vários capítulos, temas fortíssimos. O primeiro tema, já abrimos de uma maneira extraordinária, a inspiração que Deus nos deu sobre a luz da palavra dele, né? O livro milenar, tudo tirado da Bíblia. Como Jesus convocou eles, né? O que Jesus enxergou neles? Porque eram homens improváveis, que ninguém estaria escolhendo para uma missão como essa. Mas Jesus viu algo neles que homens não conseguiam enxergar. Então, homens que eram improváveis, mas foram escolhidos. Falamos também sobre o ego de algum dos discípulos que Jesus teve que moldar, temperamentos, personalidades fortíssimas que Jesus teve que saber lidar e moldar isso, né? Então, foram acontecimentos valiosíssimos, né? Eu gostaria muito que você, que não assistiu alguns capítulos ou todos, enfim, você possa assistir. Estão todos registrados aqui no nosso canal. Eu faço sempre ao vivo o devocional, mas eu deixo aqui gravado também para as pessoas depois assistirem, para dar oportunidade para todos, mais do que justo, né? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, posso dar um conselho? Se inscreva. Aí embaixo, está escrito inscreva-se. Só clicar em cima, você já vai estar inscrito. Clique em cima aí agora. Você já vai estar inscrito e você estará recebendo conteúdos novos também do nosso canal, além desta série que está sendo muito especial. E hoje nós vamos falar o último capítulo desta série, né? Que o tema de hoje diz aí, vamos ler, Eles eram improváveis, falando sobre os 12 discípulos. Agora eram testemunhas. Então a maioria deles eram improváveis e se tornaram testemunhas de Cristo. Muito forte. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que na verdade Jesus já alertava os discípulos dizendo, olha, não se ausentem de Jerusalém, teremos lutas. Jerusalém era o centro da fé, né? Onde tudo começava. Onde tudo começou, melhor dizendo. Então Jesus orientou, vai ter perseguição, vai ter lutas, mas não se ausentem deste lugar não corra não. Fiquem firmes, porque é aqui que a promessa do Pai vai se cumprir, o derramamento do Espírito Santo. Tá bom, Jesus morreu, ressuscitou, depois partiu deste mundo e tinha dito para os discípulos, eu não vos deixarei órfãos, né? O meu Pai enviará o meu Espírito, o Espírito Santo.
sobre vocês. Então vocês não vão ficar sozinhos aqui na terra. Como o Espírito Santo se estende até hoje para nós. Para nós que temos um coração quebrantado, para você que tem sede de ter a presença de Deus, o Espírito Santo para te conduzir, para te fortalecer e para te guiar essa vida com propósito, né? Porque quantas pessoas que infelizmente devido às lutas saíram desse propósito. O propósito que Deus já tinha determinado, destinado para cada uma dessas pessoas. Por exemplo, existem mães que têm um propósito de vida que Deus dá a elas. A esposa, o marido, o trabalhador, o empresário, o cristão, o empreendedor, o jovem, enfim. Agora, sem o Espírito Santo, dificilmente você vai conseguir manter esse propósito de vida até o fim. E quando você alinha este propósito à vontade de Deus, meu Deus do céu, é para fazer a diferença. É para você ver o sobrenatural na sua vida, como muitos daqueles discípulos viram. Então vamos ler aí o texto que diz em Atos capítulo 1, versículo 8. E tudo que Jesus tinha prometido se cumpriu. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês receberão o poder de Deus na vida de vocês. Poder para suportar, poder para encorajar, fortalecer, resistir, permanecer. Aí ele termina dizendo: e sereis minhas testemunhas. Você pode ler isso lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Na verdade, Lucas só replicou as palavras de Jesus no livro de Atos quando ele escreveu este início. Então, homens que tinham medo, erravam, discutiam, duvidavam. Você vê que Pedro negou, Tomé duvidou. Eles tinham temperamentos fortes. Foi muito difícil Jesus lidar com eles, mas Jesus teve a sabedoria. Então, homens improváveis que se tornaram testemunhas de Cristo. Você vê que Deus não exclui ninguém do propósito, né? É o ser humano que se exclui, na verdade. Se você observar o passado deles, Deus nem considerou. Porque Deus sempre olha o presente e o futuro. O presente, a entrega, o arrependimento, a sinceridade da pessoa, que pode fazê-la se tornar, ou seja, futuro, uma testemunha de Cristo, como os 12, como os discípulos, ou a maioria dos discípulos, melhor dizendo. Então, como é que Deus vai te rejeitar? Se você ler o texto, observar a história dos 12, então você vai ver aí que homens comuns, homens improváveis, que Deus transformou para realizar uma missão extraordinária. Que era o propósito de Deus, de ter escolhido eles, deles levarem o evangelho de Cristo para os perdidos. Não igreja, religião e etc, etc. Agora, entenda. Em qual fase você está vivendo, hein? Se você observar a história dos 12 discípulos, em qual fase você está vivendo? Você ainda está na fase do início, igual dos discípulos? Aquela fase de cura, de reconstrução, né? De se conhecer, autoconhecimento, porque às vezes nem você se conhece. Como muitos dos discípulos, os fatos foram acontecendo e devido às reações deles, coisas que eles nem sabiam. Se eu não me engano, foi no terceiro episódio que eu falei sobre a tempestade revela. Eu falei isso, deixa eu ver aqui, acho que foi no terceiro episódio? Acho que foi no terceiro episódio, depois você pode ler o terceiro capítulo da série dos 12 discípulos. A tempestade revela o que a calmaria esconde. Então foi numa tempestade que Jesus descobriu que, na verdade, eles não eram corajosos, como eles diziam na época de calmaria, mas eram medrosos, e a tempestade revelou isso. Então, às vezes, você está nessa fase ainda de autoconhecimento, porque nem eles sabiam disso, que faltava fé. Eles achavam que estavam na fé. Eles achavam que eram pessoas super corajosas, até passar por um momento de crise, de tempestade, lutas. E descobriram. Então, quando você está vivendo esse processo do autoconhecimento, você vai descobrindo coisas. Quando você é contrariado, quando você passa por uma tempestade, igual os discípulos, passa por uma luta, uma invertida que você leva.
Então, reações que saem de você que você vai descobrindo, né? Quem de fato você é. E o quanto você precisa ser moldado, ser reconstruído. E às vezes, para se reconstruir, você precisa se desconstruir. Desconstruir dos traumas, sentimento de culpa, o medo, a insegurança, os complexos de inferioridade e outros monstrinhos que ficam aí sabotando a sua mente. Então, qual fase? Se você pegar a história, a jornada dos discípulos, em qual fase você está vivendo? A fase de descoberta do eu, como eles tinham que descobrir o que eles precisavam mudar, para isso eles tinham que se enxergar diante do cenário, para saber. Ou você já está nessa fase de cura, de reconstrução, desenvolvimento da fé, da maturidade da fé, aprendendo até alcançar o principal, né? Que é ser testemunha de Cristo. Quando você recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Por isso que o tema de hoje eu coloquei. Vou colocar de novo, ó. Eles eram improváveis, agora eram testemunhas. Muito bacana, né? Então, os improváveis foram escolhidos, os imperfeitos foram transformados e os transformados foram enviados. Então, como eu escrevi aqui, ó, o maior milagre na vida dos 12 não foi apenas aquilo que eles fizeram depois de Jesus. Foi aquilo que Jesus fez neles enquanto caminhavam com ele. Então, assim, não é do dia para a noite. É dia após dia. São fases. São momentos que você vai sendo lapidado, que você vai sendo moldado, até você se tornar uma testemunha de Cristo. Ou seja, eu sou testemunha que Ele me mudou, me curou, me perdoou e eu consegui me reconstruir. Hoje eu sou um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, uma nova criatura. Se você observar, em nenhum momento eu falei de igreja aqui. Em nenhum momento eu falei de religião. Estou falando de Jesus. O poder que o Espírito Santo tem para te transformar através da presença dele, que muda a mente e muda o coração. E se você não assistiu os capítulos anteriores, para ficar mais claro do que eu estou falando, eu gostaria que você assistisse, porque é igual eu recebi muitas mensagens, as pessoas vão se identificando. Poxa, me identifiquei com o Tiago, com o João, com o Pedro, com fulano, com o ciclano, com esse episódio, com esse acontecimento. Seria muito bom você achar aos poucos os capítulos anteriores, tá bom? Agora eu quero fazer uma oração por você. Por você que quer se transformar numa testemunha de Cristo. Você não quer ser só, sabe, uma pessoa, o que Deus está escolhendo também, um improvável, como os 12, mas você quer se tornar uma testemunha. O objetivo de Deus é fazer você ser testemunha dele. E como isso se concretiza? Quando você recebe o Espírito dele, a presença dele. Naturalmente nasce um novo coração. O coração é regenerado, transformado. A essência é moldada, as características, os princípios. Você passa a ter o DNA de Deus. Você não se torna uma pessoa perfeitinha, santinha. Não. Mas uma pessoa que será guiada por ele, se assim você permitir, obviamente. Então vamos orar? Vamos unir a nossa fé? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos finalizando esta série com 12 capítulos fortíssimos sobre os 12 escolhidos, homens que andaram com Jesus. Eu quero te agradecer porque foram ensinamentos valiosíssimos, valiosíssimos, e que possa ajudar milhares e milhares de pessoas que assistirem os episódios. Eu oro por esta criatura que se encontra igual Pedro, está perdida como o passado de Pedro. Igual Tiago e João, que tinham um ego muito forte, que só queriam posições, status, serem reconhecidos. E muitas pessoas vivem assim. Ela não quer ser conhecida pelo Senhor, ela quer ser reconhecida ou conhecida pelas pessoas. Então dá essa maturidade, esse discernimento para que ela não venha se frustrar mais, se decepcionar mais. Se tem alguém enfermo, doente, cura. Se tem alguém magoado, dê força para perdoar.
Eu te peço, meu Deus, pelos nomes que foram incluídos nos comentários, os pedidos, leia, abre portas, responda, meu Deus. E queremos agradecer por esta semana e já apresentando a próxima semana, vai na nossa frente, nos guardando, nos livrando e nos protegendo de todo o mal. Pois é isso que eu te peço. E aí onde você está, receba a paz, a presença de Deus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Bom, nós estamos chegando aos instantes finais do nosso devocional de hoje. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Desculpa alguma coisa e tudo de bom para você e sua família. Deixe o seu like, o seu joinha. É importante para o nosso trabalho ser divulgado para outras pessoas que precisam ouvir uma mensagem como essa. O mais importante não é divulgar o meu nome, mas a mensagem de Cristo. É isso que eu quero. Por isso que eu quero que você dê um joinha. Coloca aí, eu gostei, é só clicar, tá bom? O algoritmo do YouTube vai entregar esse capítulo, essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir isso, tá certo? E a corrente de oração meio-dia continua. Não sei se você está participando com a gente, se você não está, entra no grupo do WhatsApp, lá na rede social, na bio, lá em azul está o meu nome, você clica no link, você vai saber como entrar no grupo do WhatsApp, já são milhares de pessoas, todo dia, meio-dia. Nós estamos fazendo essa corrente de oração. Por que meio-dia, hein? É onde os dois ponteiros se cruzam em direção ao céu. O menor recorrendo ao maior. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, gente.